Boa noite, estamos começando mais uma live e hoje o nosso tema é qualidade do sono. Para você que às vezes fica acordando de madrugada para fazer xixi, você que tem aquela síndrome do pensamento acelerado, não consegue dormir quando deita, para você que fica o dia inteiro indisposta, cansada, sentindo muito sono durante o dia, à noite não dorme, você que levanta a noite toda para fazer xixi, você também que acorda de madrugada, não dorme mais. Essa live é pra vocês, tá? Boa noite pra todas e todos que estão entrando aí. Eu queria que vocês me comunicassem se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Ei, Sil, Nayara, Luana, Ana, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou começar. Me conta aqui nos comentários se você é essa pessoa que tem dificuldade para dormir ou se você é essa pessoa que fica acordando à noite para fazer xixi ou se você é essa pessoa que, nosso Deus, passa o dia arrastado, não consegue render durante o dia e mesmo dormindo muito. Me conta aí se você é essa pessoa. Ah, vocês estão me ouvindo? Que bom! A Nayara falou que dorme demais, apaga. A Sil tá falando que tem dificuldade para dormir. Então vamos falar das dificuldades para dormir. Tem dois tipos de dificuldade para dormir, vocês sabiam? Aí, ó, a Nayara falou que dorme muito, mas ainda passa o dia arrastada. Então, quer dizer que ela dorme muitas horas e mesmo assim não se sente revigorada. E a Luana diz que não dorme. Então, vamos lá, para resolver essa problemada aí. Vamos pensar. Gente, nós temos duas dificuldades aí. Tem a primeira dificuldade para dormir, que é aquela pessoa que chega na hora de dormir, que eu até fiz um Reels hoje falando sobre a deficiência de GABA, que é essa pessoa, ah lá, o Jonathan diz que dorme pouco e fica revigorado. Isso é porque o Jonathan dorme num horário correto e ele está com os neurotransmissores e os hormônios do sono funcionando ok. Então a pessoa não precisa dormir muito para passar o dia alerta e energizado. Muito bem. E aí, então, vamos lá para as duas questões que a gente pode ter dificuldade com o sono. A deficiência de GABA e a deficiência de melatonina. Então, são duas coisas diferentes. A deficiência de GABA, como que você vai saber se você tem essa deficiência? Quando você deita à noite para dormir e sente muita dificuldade para pegar no sono. É aquela pessoa que demora mais de meia hora para conseguir dormir. É a pessoa que muitas vezes chega no horário de dormir, ela deita lá na cama, fica olhando pro teto, lembrando de um monte de coisa para fazer, um monte de coisa de pendência. É a pessoa que fica agitada na hora de dormir em vez de ficar calma. Parece que depois de 8 horas da noite, ela parece que fica mais elétrica e não consegue descansar para dormir. Então, essa pessoa tem deficiência na produção de um neurotransmissor que chama GABA. Ele promove o relaxamento do corpo e essa sensação, né, a frequência cardíaca dá uma diminuída, a pressão dá uma baixada, né? Essa é a função do hormônio neurotransmissor GABA. A Silvana tá falando que ela é essa pessoa que tem essa dificuldade. Chega na hora de dormir, ela tá muito elétrica. E aí, gente, tem a outra deficiência que é a de melatonina e outros hormônios também que funcionam durante a noite. É aquela pessoa que cai na cama e até não tem problema nenhum para pegar no sono, mas ela acorda muito de madrugada. Ela vai no banheiro 2, 3 vezes à noite e arruma uma fazeção de xixi de madrugada que eu nunca vi. E aí acorda, qualquer barulhinho ela acorda. É a pessoa que tem um sono muito leve, um sono ruim. Porque o sono muito leve é aquela pessoa que ela não entra naquele sono profundo de relaxar. Então ela pode até ter uma deficiência
de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Ele é como se fosse o maestro da orquestra que toca de madrugada. Porque de madrugada tem outros hormônios que também funcionam, tá? Para fazer alguns processos, algumas reações no nosso corpo. Mas a melatonina é ela que fica lá, ó, dando as coordenadas pro pessoal. E aí, como ela não tá funcionando bem, aí a bexiga, qualquer xixi que chega lá, aí quer ir fazer xixi de madrugada, acorda 2h30, acorda 4h30, acorda 5h30 da manhã, fazer xixi, ou então dá aqueles despertares noturnos, fica abrindo o olho de madrugada assim, parece que dá aquele sono, aquela revirada assim, acorda, e depois fica alerta. Essa é a deficiência de melatonina. O Jonathan tá falando que a Elaine custa dormir e tem um sono leve. A Elaine provavelmente está com deficiência da produção de GABA e deficiência na produção de melatonina. Existe também essa pessoa que tem esses dois problemas. Só que cada um é uma forma diferente de ajustar esses hormônios, né? Para poder essa banda tocar direito aí de madrugada. Então vamos pensar, essa pessoa que tem deficiência na produção do hormônio GABA, ela precisa começar a ter mais cuidado com o ciclo circadiano. Isso é essencial. O neurotransmissor GABA e melatonina, eles começam a ser produzidos lá por volta das 18 horas, a hora que o sol se esconde. Quando tem lá o pôr do sol, o nosso corpo começa a produzir outros neurotransmissores e outros hormônios. Então, o que acontece? Nesse horário, a gente precisa ter mais cuidado com a nossa rotina de dentro de casa e a nossa rotina também mental nesse horário. Porque muitas vezes, o que acontece? Pessoas autônomas, né, que trabalham por conta, normalmente não tem horário de pegar serviço e largar. É aquela pessoa que vai até muito tarde trabalhando, respondendo cliente, fica por conta de resolver pepino depois das 17 horas, 18 horas. Normalmente essas pessoas, elas estão no estado de alerta depois que o sol se põe. Isso não é biológico, não é fisiológico. Então você começa a criar uma rotina, um hábito para o seu corpo que mostra para ele que aquele horário você precisa estar alerta. E muitas vezes, por muito tempo, essas pessoas tomam café energético nesse horário que já era para poder estar dormindo, para ficar acordado para trabalhar. Isso começa a fazer uma disrupção endócrina. O que é isso? É uma bagunça, uma fusarca, um tumulto endócrino. Porque os seus hormônios não vão funcionar mais como estava programado. É como se você estivesse ali, ó, colocando um pendrive com um programa diferente para tocar nesse seu sistema aí, que é para ficar até mais tarde trabalhando, produzindo. Então você faz essa disrupção desses hormônios que são produzidos nesse horário porque você quer trabalhar até mais tarde. E aí, ao longo do tempo, o seu corpo vai se acostumar a fazer isso. Às vezes, nem é porque a pessoa trabalha até mais tarde. Às vezes a pessoa trabalha, chega em casa e tem, por exemplo, mulher, né? Tem muita tarefa doméstica à noite, até os filhos irem dormir. Então tem a jornada dupla. Chega do serviço de 18 horas, aí vai lavar roupa, vai fazer faxina, vai lavar banheiro, vai fazer comida, vai limpar as panelas, vai guardar tudo. E aí fica muito agitada nesse horário. Ah, Elisângela, você tá falando que é pra eu chegar e dormir? Não, mas a gente tem que ter uma rotina à noite que vai favorecer com que a gente tenha sono no horário que a gente precisa dormir. Então, o que seria interessante fazer para essa pessoa que tem deficiência de GABA, que é a pessoa que deita e não consegue dormir com facilidade, ela fica lá pensando até muito tarde. Então, se você tem essa dificuldade, você vai anotar aí as coisas que você precisa começar a fazer. Então, eu quero mesmo que você pegue papel e caneta. Depois, você que está aqui assistindo, ouvindo essa instrução, você vai fazer essa listinha de anotações dessas orientações, vai tirar uma foto e vai printar lá e colocar meu nome lá, me marcar lá nos stories, que você estava aqui aprendendo a dormir melhor. Façam isso.
Então vamos lá, deficiência de GABA, o que você precisa fazer? Atividades que promovam relaxamento. Então à noite, quando você chega em casa, mesmo que você tenha que trabalhar um pouco mais, mesmo que você tenha que lavar vasilha, fazer janta, varrer a casa, você vai colocar limite no horário para fazer essas tarefas que te exigem muita agitação. E você vai deixar para tomar o banho, se você puder, né? Lógico que tem gente que trabalha em hospital, não pode deixar para tomar banho depois. Mas se você puder, tomar o banho relaxante depois que finalizar a sua tarefa. Porque qual que é o problema da mulher que chega em casa cansada do serviço? Ela toma um banho, relaxa, daí a pouco ela levanta e vai mexer com panela de comida, vai mexer com cozinha, vai lavar roupa, vai fazer mais o diabo a quatro lá. Da meia-noite a mulher tá acesa e quer dormir. Não vai dar certo, não. Você tem que fazer alguma ação para mostrar para o seu corpo que você está entrando no estado de relaxamento. Então deixa para tomar o banho relaxante depois que você finalizar essas tarefas que exigem energia no seu dia. Então vai lá, faz a janta, pede ajuda para o pessoal da casa, seu esposo, seus filhos, quem mais mora com você, divide essa tarefa da noite, ou então dilui essas tarefas ao longo da semana para você não ficar até muito tarde. Tenta organizar a sua jornada noturna para você não passar das 10, 10 e meia. Por quê? O horário que a gente tem, a orquestra, né, funcionando direitinho para ter recuperação celular e reparação de danos, né, celulares no nosso corpo é de 10 às 5 da manhã. Então, se você não está dormindo de 10 às 5 da manhã, você perde um período que você poderia estar fazendo recuperação celular, tá? E oxidando gordura, principalmente para mulher aí que quer perder peso, homem também. Quer emagrecer, mas não dorme no horário correto, então não consegue emagrecer direito, tá? Demora muito mais. Então você vai organizar a sua noite aí, para você ter esses minutos aí, essas horas da noite mais organizados, para você conseguir se motivar para dormir mais cedo. Porque se você não tiver prazo, mulher é o seguinte, se você for fazer comida à noite, se você não tiver um horário determinado para você sair da cozinha e ir dormir, você vai abrir um armário, vai querer limpar. Você vai abrir o forno tá sujo, caiu batata lá dentro, você vai querer limpar. Você vai abrir sua airfryer, vai estar pura gordura, você vai querer arear a airfryer 9h30 da noite. Eu te conheço, parece que você mora lá em casa. Eu sei que você vai fazer isso. Eu não quero que você faça isso. Então coloca limite para você ficar fazendo a tarefa doméstica. Senão você vai acordar muito. Na verdade, você vai despertar no horário que era para estar dormindo, tá? Então vamos lá. Você precisa, depois que finalizar suas tarefas, se for de computador, pessoa que fica trabalhando até muito tarde, você vai entrar lá, fechar o seu computador, desligar os aparelhos, tentar ficar num ambiente, gente, com a luz mais baixa. O que é isso, Elisângela? Vou ter que trocar minha lâmpada? Não precisa. Fica num ambiente e deixa a luz de outro ambiente acesa para você ficar com pouca claridade. Não ficar igual eu estou aqui agora com luz na minha cara. Essa luz na minha face, my face, vai me fazer ficar elétrica até mais tarde. Hoje é um dia que eu vou trabalhar até as 10, 10h30 da noite. Então não tem problema isso aqui agora. Mais tarde isso aqui já vai prejudicar com que eu tenha mais sono. O Diogo tá falando aqui que deixar a luz do computador mais baixa. Exatamente. Tem como você colocar a luz baixa no computador, tem como colocar a luz amarela, modo escuro, modo noite no computador e no celular. Para que essa luz clara, luz branca, elas dificultam a produção desses neurotransmissores que promovem relaxamento e te ajudam a dormir. Então você vai fazer isso. Chegou a noite, desliga tudo, fica em ambiente calmo, não fica escutando música alta também, que isso vai te acordar, você não quer isso. Escute música, gente, vocês não sabem, tem música que elas têm papel de deixar a gente energizado, então procure músicas mais calmas para escutar nesse horário, porque o beat e as ondas sonoras também mexem com nossas células.
Nosso corpo é 70% água. Então, a vibração da música também promove uma ação no nosso corpo. Então, se você tá ouvindo uma música muito alta astral, né? Tá ouvindo um rock pesadão, um funk, um Barões da Pisadinha, você acha que você vai dormir escutando Barões da Pisadinha? Você quer levantar e dançar. Não dá para você ficar relaxado. Então, coloca uma música calma para você conseguir dormir nesse horário. Então vamos lá, ó. Você vai organizar a sua rotina da noite para conseguir ter horário para poder terminar todas as suas tarefas, tomar o banho relaxante depois que você fizesse todas as suas tarefas de casa, que você não tiver mais nada para produzir que vai te exigir energia. Toma um banho morno, porque o banho morno vai te trazer essa calma, tá? E aí você pode ficar num ambiente com menos luz e diminuir a luz do seu celular, do seu computador, colocar a luz amarela, diminuir todos os ruídos, né, as interferências, tudo que é sonoro, diminui, coloca coisa mais leve para você escutar e cuidado com o ambiente, tá? Então, quando você começar a querer se preparar para dormir, fica mais na sala, vai para o seu quarto e fica mesmo nesse ambiente mais aconchegante. Não vai pra rua conversar com o pessoal na rua, que você acha que você vai ficar com sono? Não, nós vamos querer ficar conversando. Então fica mais tranquilo nesse horário. Você pode fazer também chá de camomila e melissa nesse horário, que vai te ajudar a ter mais produção desse hormônio GABA. Que aí quando você for deitar, você não vai ficar muito tempo pensando. Outra coisa, coloca do lado da sua cama um caderninho, uma folha de papel, para a hora que você deitar, quando vier aquele monte de pensamento, que parece que quando a gente vai dormir, vocês lembram da época da fita, que a gente tinha que devolver para a locadora, que tinha que rebobinar para entregar? Parece que o nosso cérebro faz isso na hora que a gente vai dormir, que aí quando você deita a cabeça no travesseiro, parece que quer viver o dia todo de novo, passar o dia todo de novo na sua cabeça. Aí você fica estressado com aquilo. O que você vai fazer? Anotar as principais pendências que você teve lá do dia, né? Ah, isso aqui eu deixei sem fazer, amanhã eu tenho que olhar isso, ligar para fulano de tal, todas essas pendências do dia. Tira e anota no papel e se sinta e pode até falar em voz alta. Está tudo ok para eu dormir agora, o que eu tinha de importante eu já anotei aqui. Posso ficar com a minha cabeça livre para dormir. Estou apagando agora. E aí, se você não conseguir dormir dentro de 10, 15 minutos ali, o que você vai fazer? Anota aí. Você vai levantar e não vai ficar na cama olhando para o teto. Quem tem deficiência de produção de GABA não pode ficar na cama esperando o sono vir. Tá? Não faça isso, porque isso causa muita ansiedade, você não dorme de jeito nenhum. Então, se você chegou lá no horário de dormir, mesmo fazendo tudo isso, tomando chazinho, banho relaxante, ficando num ambiente mais escuro, com pouco volume, né, de sonoros, e você mesmo assim deitou, conseguiu escrever as suas pendências do dia e ainda não dormiu, levanta da sua cama, vai para a sala, deixa a luz bem baixa e você vai pegar algum papel para você ler, tá? Pega um livro, mas tem que ser papel, não pode ser em celular, nem em Kindle, nada disso. Tem que ser papel, um folheto. E de preferência uma leitura leve, ou então uma leitura assim, vai ler a Bíblia, por exemplo, genealogia. Fulano é filho de Beltrano, que é casado com Cicrano. Então isso tudo aí vai te trazer aquela sensação que você precisa prestar atenção. Com pouca luz para ler, você vai fazer um esforço visual e mental. E isso vai trazer sono. Você já deve ter passado por essa experiência de estar com muita prova para fazer, ter muito texto para ler e você tentar ler à noite e ficar pescando. Já aconteceu isso com vocês? É isso que vai acontecer, vai estimular o sono. E aí depois que você for lá para a sala, pegar um papel, começar a ler e começar a pescar, que você vai deixar o papel e ir para sua cama dormir, tá? Não fica na cama acordado, olhando pro teto, olhando o relógio, pegar celular para olhar, não. Levanta, vai lá tentar fazer uma leitura, que o sono vai vir imediatamente, gente, é batata.
e aí você deita de novo. Vamos para a próxima dificuldade do sono. A pessoa que levanta a noite toda, que tem o sono leve, a pessoa que fica acordando de madrugada, não consegue dormir mais. Você tem deficiência de melatonina. Você pode, durante o dia, estimular a produção de serotonina. A serotonina, tudo que faz a produção de serotonina aumentar, consequentemente, mais tarde, faz a produção de melatonina aumentar. Porque o precursor, que é o triptofano, é o mesmo. Então, o que você vai fazer? Anota aí, gente. Você vai comer durante o dia os alimentos que são fontes de magnésio e triptofano. Então, anota aí quais são. Quais são? Então, banana, abacate, castanhas ou amendoim, folhas verdes escuras, frutas cítricas amarelas, principalmente tipo laranja, tem vitamina C também, mas é muito importante você consumir. Abacate, gente, é uma excelente fonte de magnésio. Chocolate 70%, você pode consumir o chocolate 70%, um quadradinho, 2, até uns 4 quadradinhos assim durante o dia. E não consumir café, nem nenhuma bebida que contenha cafeína depois das 14 horas. Então, seu último cafezinho vai ser 14 horas. Depois desse horário, somente chazinhos, tá? E aí tem um chá que é muito bom para poder melhorar o sono, que chama mulungu. Depois vocês vão procurar aí. É o chá de mulungu. Você pode misturar mulungu com camomila e melissa. E aí você pode fazer também um chá, que é misturar o suco de abacaxi com o chá de mulungu, melissa e camomila. Gente, isso é sonífero. Dorme igual a pedra. O Diogo tá falando, pode ser a vitamina... Pode ser em vitaminas no leite? Pode sim. Por exemplo, vitamina de abacate, de banana. Pode sim, tá, Diogo? E aí, durante o dia, a gente tem... Magnésio é o quê? Então, o magnésio também está presente nesses alimentos que eu falei, que são fontes de triptofano também. Chocolate, banana, abacate, folhas verdes escuras, castanhas, as nuts, né? Que é a amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará. Todas essas nuts aí, elas têm muito magnésio, tá? Peixes também são fontes de magnésio. Frutos do mar também tem muito magnésio. Então você que tem essa dificuldade aí, que não tem um sono tão recuperador à noite, precisa consumir esses alimentos. E outra questão, não comer muito próximo do horário de dormir. Se você vai deitar para dormir 11 horas, você tem que fazer sua última refeição 2 horas antes desse horário que você quer dormir. Anota aí, tá? Essas orientações que eu tô fazendo agora é para a produção de melatonina, para você dormir a noite toda, não ficar acordando de madrugada com sono leve e tendo insônia. Você precisa consumir a sua última refeição 2 horas antes do horário de você dormir. Por quê? Quando você dormir, você precisa estar em jejum para melhorar a ação da melatonina, que é lá, ó, é o maestro lá da banda que toca à noite, tá? De todos os hormônios que funcionam na madrugada. E os hormônios que funcionam na madrugada, eles precisam estar com seu corpo em jejum, porque eles não trabalham bem com glicose rodando aí no seu corpo, não trabalha bem. Então, fazer a última refeição 2 horas antes de dormir e, preferencialmente, ter nessa última refeição do dia, principalmente gordura e proteína. Não ter muito carboidrato. Ai, não posso comer carboidrato à noite. É mentira. Você pode, só que você não pode comer o carboidrato puro. Você pode consumir ele conjugado, né? Junto com os alimentos que são fontes de proteína e gordura.
senão você vai ter um pico glicêmico ali, depois não vai ter produção dos neurotransmissores da noite, você vai ficar acordado a noite inteira, tá? Então não pode acontecer isso, e tem que fazer essa refeição 2 horas antes de dormir, tá? Por quê? Se você está com o estômago cheio, você não consegue produzir glucagon, que é também um hormônio que funciona à noite para oxidar a gordura. Pasmem, gente, a maior parte do emagrecimento acontece à noite, de 10 às 5 da manhã, se você estiver em jejum. Então tem que estar em jejum para esses hormônios funcionarem. Fazer oxidação de gordura, recuperar células de pele, de intestino, de neurônio. Quem está estudando precisa, né, trabalhar com uma certa acuidade, né, não pode ficar esquecendo as coisas, trabalha com números. É muito importante você dormir bem, senão você fica meio lelé da cuca, na hora que vai fazer as coisas fica esquecendo, porque os neurônios, vai tudo pifando, e você não dorme bem, não tem como produzir, fazer reparação de neurônio, vai ficando, cada vez pior. Deixa eu ver se alguém mandou mais pergunta aqui. Ah, tá. Então anotaram aí, né, todas as ações que vocês precisam fazer para produção de melatonina. Sobre fazer xixi a noite inteira, presta atenção nesse negócio aqui que é sério. Tem gente que não passa uma noite sem acordar 2, 3 vezes para fazer xixi. Isso é uma coisa para você ficar atento. Quem faz xixi de madrugada está com distúrbio do sono, tá? Não está funcionando a orquestra de madrugada, não tá tocando do jeito que tinha que tá bom? Olha, Sandra! Tudo bom, Sandrinha? Então essa banda não tá tocando direito de madrugada. Então o que você precisa fazer? Cuidar da sua saúde do sono. Então você que tá aí, que acorda de madrugada, tem o sono muito leve, você precisa se atentar para essas coisas que eu falei. Então você vai anotar o que é deficiência de melatonina, o que é deficiência de GABA, que as coisas são diferentes, tá? As ações são diferentes. E aí, você que tem essa fazeção de xixi de madrugada, você vai anotar aí. Começa a colocar meta de água até as 18 horas para você bater sua meta de água. Se você tem dificuldade com água, você vai fazer aquela estratégia da garrafinha. Enche 4 garrafinhas no dia, se você toma 2 litros, e toma uma no guti-guti de manhã, uma na hora do almoço, uma de tarde e uma lá por volta das 18 horas. Porque, gente, a água, ela demora uns 15 minutos para poder fazer a digestão e parar lá na bexiga para poder, para passar por todo o trato gastrointestinal ali, ser absorvida e parar lá na bexiga. Gasta mais ou menos de 15 a 20 minutos. Então, se você toma uma garrafinha de água, você, dentro de meia hora, você vai começar a fazer xixi. Então, você tem que fazer xixi antes do seu horário de dormir. E aí, gente, se você não fica enchendo a barriga de água depois desse horário de 18 horas, é bom porque a nossa bexiga, ela tem uma capacidade de armazenar o xixi até o dia seguinte. Porque à noite a gente não tem que estar bebendo água, não. De madrugada não tem que ficar bebendo água. Você vai ter um volume de xixi ali na bexiga do que foi feito ali da madrugada só. Que como você não estava bebendo muita água, vai ser pouquinho xixi de manhã. E é até um xixi mais escuro. Vocês sabem que o xixi de manhã, ele às vezes fica até bem amarelo, tipo um chá mesmo. Então é por isso, é um xixi que vai acumulando a noite toda. E aí, quando a pessoa começa a fazer xixi de madrugada, o que acontece? Ela levanta, faz xixi e bebe água. O que vocês acham que vai acontecer? Dentro de 1 hora ela vai levantar de novo para fazer xixi, porque ela encheu a barriga d'água e aí vai fazer todo o processo ali, vai encher a bexiga de água, vai ter que levantar de novo para fazer xixi, tá? Gente, tá, estão ouvindo aí, né? A Sandra tá falando aqui, ó. Gente, como melhorei tudo depois que fiz acompanhamento com essa linda. Nossa, a Sandra virou atleta, gente. Sandra, meu orgulho.
Meu orgulho todinho. Então, gente, eu quero saber se vocês conseguiram anotar aí, tá? Eu vou deixar essa live salva, porque se alguém não tiver conseguido assistir nesse horário, consegue assistir depois. Mas vocês têm que saber que existem dois tipos de dificuldade com o sono. Um é deficiência de GABA e outra é deficiência de melatonina. Então, para cada um dessas duas dificuldades com o sono, você tem ações que você precisa fazer para melhorar. Então, a deficiência de GABA é deitar e não conseguir dormir. E a deficiência de melatonina é você dormir e ficar acordando à noite. E todos os dois a deficiência de GABA e de melatonina faz com que você durma muitas horas, muitas vezes dorme 9 horas e passa o outro dia cansado. Parece que não dormiu bem, um corpo ruim, fica com sono o dia inteiro mesmo tendo dormido muito. Porque você não teve uma produção correta desses hormônios. À noite, de madrugada, os hormônios que precisavam funcionar para você acordar revigorado não funcionaram bem. Então você passa um dia arrastado como se não tivesse dormido. Tem uma informação interessante que eu queria passar para vocês, é que uma noite mal dormida, uma noite de sono assim mal feita, ela te proporciona o dia seguinte como se você tivesse num estado de ressaca. Então, todas essas pessoas que não dormem num horário de 10 às 5 da manhã não estão dormindo, pessoas que dormem muito tarde, ou então acordam muito durante a noite, ou então trocam o dia pela noite, elas têm no dia seguinte uma produção baixa, elas têm dificuldade de concentração, começa a armazenar muita gordura, porque o seu corpo entende que se você não tá podendo dormir, o seu corpo não acha que é porque você quer ver filme, quer ver série, quer fazer outra coisa de madrugada, não. Ele acha que você tá passando uma privação, uma guerra tá acontecendo, você não tá dormindo. Então ele vai armazenar a gordura, que é a fonte de energia para o horário ali que o BO acontecer. Então não vai deixar você emagrecer. Então anota aí essas dicas, eu vou deixar salva a live e você volta e assiste ela direitinho para poder você saber o que fazer. Se você tem dificuldade para dormir ou se você dorme e fica acordando durante a noite. Então isso tudo vai te ajudar e anota o nome dos chazinhos para você começar a fazer, tá? Uma boa noite para vocês, muito obrigada quem estava aqui assistindo a live, muito obrigada pela participação de vocês, um abração para todo mundo e até semana que vem. Quinta-feira que vem eu quero fazer uma live com outro tema, estou vendo com a Silvane se ela vai conseguir participar com a gente. A gente quer trazer na próxima live o tema de jejum intermitente, então fica atento aí, toda quinta-feira à noite eu estou fazendo lives aqui. E aí você pode entrar, mandar sua pergunta e se você até quiser entrar aqui com a gente e tirar suas dúvidas, você pode também, tá? Então, semana que vem a gente quer fazer esse tema do jejum intermitente e vamos ter convidadas se a Silvane puder. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Boa noite. A Sandra tá falando para falar dos hormônios em geral também. Pode deixar. Vou colocar aqui nos próximos temas pra gente falar sobre essa questão hormonal, tá? Beijo para vocês.